Boa tarde, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês, bem-vindos à nossa live. Hoje é um dia especial para nós, que a gente tem esse encontro com vocês, ainda à distância, mas com a ciência nos ajudando, podemos ver um ou outro, Mas, graças a Deus, foi um dia muito abençoado para nós, acredito que para vocês também, que estão aí no dia a dia, servindo a Deus, lutando pelas coisas certas, aquilo que Deus deixou para nós cumprir aqui. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos e vamos ter uma oração. Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor agora, Pai, aqui com a Sua palavra. Não sabemos nem mesmo, Senhor, o que vai ser feito essa noite. Somente o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece o sentimento de cada filho teu. Eu sei que todos eles estão ansiosos porque eles precisam de alimento para a alma, aquele alimento que não podemos nós humanos dar a eles, mas o Senhor tem para dar. Esse alimento secreto, esse Deus tão secreto e puro que vive dentro dos seus filhos. Senhor, nos ajude agora a chegar mais perto de Ti. Se falhamos nesse dia, nos perdoa. Não queremos falhar, queremos estar certo contigo e certo uns com os outros. Agora nos ajude enquanto vamos dar continuidade aqui nessa live. Só nos dê a palavra que possa ajudar Teus filhos, aqueles que estão chegando e que já estão também conosco. Meu Pai, ajuda agora. Encha com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos, então, pela audiência. Queremos cumprimentar todos os nossos irmãos, os grupos, onde estão ligados conosco, em vários lugares. Que Deus abençoe vocês. Muito bem-vindos. A nossa audiência hoje cresceu, está em 6 pessoas, Hoje nós temos 6 pessoas, tem 5 na audiência, Bem-vindos. Deus abençoe vocês, Isso é coisa boa. Cada vez que a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra, não tem nada melhor que isso. O alimento natural é bom, gostamos dele, Principalmente quando é uma boa cozinheira, Nós estamos agradecidos. Mas o alimento espiritual tem só um que dá, esse é Deus, esse é o Senhor Jesus. É o que alimenta a alma do homem, a parte interna do homem, aonde ele vive. Deus não vive na mente do homem, na mente carnal, na mente dos 5 sentidos. Ele vive dentro da alma do homem, e ali ele se expressa da maneira que ele quer. Ele é o chefe ali, é o Senhor de toda a glória, Então, irmãos, Deus abençoe ricamente a todos vocês. Não vamos levar muito longe isso aqui, mas essa saudação para vocês. Nós vamos dar início aqui já ao nosso tema nessa noite. Nosso tema é: não podemos deslocar a palavra, tirar ela da posição que Deus colocou. A gente vê pessoas que às vezes são inspiradas para isso, e uma inspiração errada. A Bíblia não pode ser mudada, em parte alguma não se tira e não se coloca mais e nem menos. Tem um limite onde Deus trabalha conosco. Eu estou com a mensagem aqui nas minhas mãos, Cristo revelado em Sua própria palavra. Essa mensagem é boa demais. Se Deus está em Sua palavra, Ele não quer que ninguém mexa nela, porque a palavra foi a criação de Deus. Nós viemos pela palavra falada de Deus. Toda a criação, Gênesis primeiro, vocês podem ver que Deus começou a dizer haja, e começou a vir a criação, que já estava a semente semeada. Tudo que Ele fez, Ele já estava na terra. Os próprios pássaros que foram criados também daqui mesmo, então Ele já tinha tudo no seu devido lugar. O mensageiro tem uma expressão, ele diz que
Deus falou a palavra e os pássaros saíram voando da terra no instante. Você pode acreditar nisso? Cada casal saiu para procriar, crescer e multiplicar. Mas quando saiu da originalidade, eles se cruzaram em raças diferentes. O homem adiantou-se e misturou essa semente, ficou uma semente arruinada, híbrida, né? E não vale para nada. É que nem o mulo, né? O mulo é um animal que ele nem sabe de onde veio. Ele não conhece a si próprio, porque não é um animal que está na natureza original. Agora, se olhar para o jumentinho, sim, o jumentinho está no plano da redenção, né? Ele vai aparecer no Éden, esse jumento, que foi criado no princípio. Então, quando se trata do mulo, o mulo é híbrido. Ele não se reproduz, né? Ele não se reproduz. Por isso que, então, nós estamos vendo muitas coisas hoje saindo fora do lugar. E qual a personagem que saiu fora do lugar? Além, quem saiu primeiro foi o homem. Quando o homem se deslocou do seu lugar, ele deslocou a natureza. Ela ficou toda em problema, né? Então, vejam vocês, não houve mais como colocar no lugar as coisas, porque o homem foi invadindo o terreno de Deus. E quando a pessoa pensa em invadir o terreno de Deus, ele pode ser cheio de falha, esse homem, mas nunca mente na palavra. Admita suas falhas, admita seus pecados, suas desordens, mas a palavra é a mesma. E quando Deus julga o mundo, Ele vai julgar pela palavra que Ele criou, Ele trouxe do princípio. Tudo que Deus, a salvação, o perdão, a reconciliação, está tudo escrito na Bíblia. Mas também o plano de redenção está escrito em Isaías 9,6. Ali, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. 600 anos antes de Cristo chegar à Terra, tinha sido profetizado isso. Olha que grandeza, como Deus é maravilhoso, né? Então, nós podemos ver assim como o Salomão disse uma coisa no livro de Provérbios, aqui, capítulo 3, verso 5. Verso 4, vamos ler assim: e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Achará graça. Quando você cai na graça de Deus, você é uma pessoa equilibrada por Deus, porque você é resgatado, né? É resgatado para o plano original do princípio. Aquilo que Deus fez no princípio voltará a ser original outra vez. Como Deus pode trazer uma originalidade, por exemplo, num sistema que os homens criaram? Não tem como fazer isso, porque há muita coisa ali que brotou da mente do homem, foi tirada da mente do homem. Por que Deus reprovou isso? Porque Deus não trabalha em coisa que Ele não colocou aqui. Ele trabalha, por isso o homem nasce de novo, ele adquire o Espírito Santo, adquire a natureza de Deus, para que Deus possa controlar ele. E o controle, irmãos, é um equilíbrio, não é? É um equilíbrio. Vocês podem ver que o psiquiatra diz: nós vamos se controlar quando você chega diante dele com problemas, que a sua mente está fora do lugar. O que ele diz? Vamos procurar dar um remédio para controlar a sua mente, que a mente está desequilibrada. Então, ela não fica no centro original, ela sai para os lados. E quando sai para os lados, ela sai para um caminho estranho. Então, a pessoa começa a ter pânicos, né? Problemas, porque, as coisas estão indo
para o caminho errado, né? Então vejam bem, achar as graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens acharás. Amém? Confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos. Não se firme naquilo que não é certo. Se tem dúvida, peça a Deus uma orientação, se aquilo está certo ou não. Nós estamos já instruídos, somos maduros já para estar no arrebatamento. O arrebatamento não é uma coisa que você leva as pessoas, é aquilo que Deus elegeu e predestinou, vai estar lá. E você sabe como vai estar lá se você tem aquele desejo por Deus profundo de acertar as coisas e estar naquele plano original do princípio. Então o nascimento é o necessário. Jesus falou em São João 3 para Nicodemos, né? Se tu não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Ver é ter Ele, né? Ver é ter, é viver. Então, ver se vê com os olhos da fé, os olhos que estão na alma, são os olhos de Deus. Agora aqui nós podemos ver onde o profeta baseou essa mensagem, por exemplo, aqui. Cristo é revelado em sua própria palavra, foi em São João capítulo 1 e verso 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o Filho ainda não manifesto. Como ele encontrou com Abraão lá, depois da matança dos reis, depois da peleja de Sodoma e Gomorra, né? Ali que Abraão desceu, então ele se encontrou com Melquisedeque. Ele estava num corpo teofânico, aquele era Jesus Cristo, né? Na forma de homem para representar o sacerdócio, que ele seria futuramente. E quando ele veio, ele era sacerdote, rei e profeta. Ele era a mesma coisa que Samuel, né? No seu ofício. Vocês sabem que Samuel foi o primeiro rei de Israel e juiz, né? E Deus queria que governar a Israel dessa maneira, mas as pessoas quiseram um político, quiseram uma pessoa na escolha deles. E quando a gente escolhe, nunca escolhe o certo, geralmente, sempre sai um pouco diferente, né? Vamos dizer que você vai escolher um presidente para a nação, você vai à urna e confia naquela pessoa. De repente, aquela pessoa faz tudo ao contrário do que você pensava, né? Aí você diz, nunca mais vou votar, nunca mais eu vou fazer isso. E é um erro, porque afinal de contas, você vive numa nação e essa nação precisa do seu voto para o equilíbrio, né, da nossa democracia. Amém. O que é democracia? Democracia é um direito de todos. Infelizmente, quando você perde o direito do seu viver numa nação, você está simplesmente subjugado, né? Você não pode fazer o que quer, né? Desde que seja certo. E se fizer errado numa democracia, você vai ser julgado num tribunal, seja lá o que for, mas isso é outra coisa. Mas o profeta diz que Jesus Cristo é verdadeiramente democrático. Ele deu o direito a cada cidadão viver, né, feliz no novo nascimento. A democracia de Deus não é dos homens, que precisa votos a dizer eu sou democrata. Tem um país democrata, isso os homens pensam fazer atrás do voto, só que isso vem de muitos pensamentos, irmãos, e é por isso que desmorona, Nós elegemos tanta gente para resolver um problema.
Jesus resolveu sozinho o problema do mundo. Carregou as cargas nossas, né? E foi muito bem sucedido. Isaías 53, vocês devem ler de vez em quando essa escritura. E ali ser muito grato a Deus por o que Ele fez, né? Mombrana fala de duas escrituras que nós devemos ler com cuidado. Qual foi? Hein? Isaías 53 e 1 Coríntios 11. Ele diz que cada vez que ele lia 1 Coríntios 11, ele bordava a sua Bíblia com lágrimas. É sinal que ele estava preocupado não com ele, mas com a geração que estava sendo tirada da palavra no seu ministério. Isso foi acostumando, as pessoas foram acostumando, né? E fazendo as coisas fora da palavra. Isso causou uma ruína na igreja, né? A igreja parece que de vez em quando patina, né? Mas não é. Deus para muitas coisas, às vezes por causa de um eleito que Ele ama. E Ele quer que essa pessoa se conserte para que Ele tenha prazer nela. Uma eleição, irmãos, é uma coisa muito rica, né? É como um casal que se ama, né? Você e a Bíblia. Então, aleluia. Você vê que no lar existe um homem brutal, um homem de ombros largos que sai para trabalhar na rua, cava de pá, né? Remove terras, montanhas com a sua pá. Mas dentro de casa ele tem uma porcelana, né? Um objeto de muito valor que é quem? A esposa, aquela que ele tem como estima, aquela não vai para a lavoura trabalhar. Se ele é um verdadeiro homem, ele não vai fazer isso. Ele vai cuidar de sua membrana como se fosse uma joia. Está vendo? Como se fosse uma joia. Por isso que o casamento tem que ser uma boa escolha. Para que não venha momentos de lágrimas, desesperos, tristezas, né, e se culpar a si próprio. Porque como se enredar, né, você sabe, se está sozinho enredado num arame de espinhos, seja no que for, ou no meio de espinhos, né, você rasga a roupa, você se machuca e fica um tempo para se desenredar. Então, tudo que nós fizemos deve ser confirmado junto com Jesus. Porque Jesus é a palavra final de tudo, né? E a precipitação chega para a gente porque são escolhas erradas, muitas vezes, que nós fizemos. Mas Deus ainda assim nos ama, né? Nos ama. E o profeta diz que o eleito pode perder os pedaços da sua carne, ir no rapto rastejando, mas ele não fica fora da eleição, da predestinação e do encaixe do corpo, porque ele foi feito naquele modelo. Vocês querem que eu dê um exemplo a vocês? Por exemplo, o Templo de Salomão, né? Primeira Crônica, Segunda Crônica, ali está o relato do que foi aquele templo. E aquele templo foi construído com materiais que vêm de todas as partes do mundo. Veja você, como se lê a Bíblia, não se lê como um jornal, mas é prestando atenção no que se faz com ela. Então, vejam bem, e cada pedra que foi cortada, vamos dizer, no Brasil, né, no Uruguai, vamos dizer assim, vou mostrar para vocês, Paraguai, nenhum daqueles homens conhecia um ou outro. E na construção, todas se encaixaram perfeitamente uma na outra. Como você explica isso? Esse é o tipo do corpo da noiva, tá? Quem fez os encaixes foi Deus.
Então, nós sabemos que a ciência mostra que foi materiais de todo mundo para Israel para construir o templo de Salomão, que era um tipo, né, do corpo perfeito de Deus. Então, quando chegou o momento da inauguração, Deus confirmou que estava certo aquilo ali. E por que ele não? Ele disse que não habitava em templos feitos por mãos de homens, porque mais tarde aquele templo foi abominado. E nos anos 70 depois de Cristo foi destruído pelo general Tito, né? Por quê? Porque Deus não mais amparou aquilo, certo? Quando Jesus veio, eles estavam vendendo animais no templo. Veja o quanto é grave isso. E a casa de Deus no lugar de vendas, né? A casa de Deus é um lugar onde a gente adora e mantém limpo isso. Hoje você encontra no sistema até uma venda de pastel lá atrás. Alguém está no culto, cultuando, e outros estão fritando pastel para vender. Está certo isso? Pensem bem nisso. Né? Então, quando Deus chama um homem, eu digo por a minha própria pessoa, ele me sustenta. Quando Deus chama um homem, se ele chamou este homem, ele sustenta ele. Ele não precisa fritar pastel. Ele não precisa vender nada das coisas de Deus. E Jesus então disse: a minha casa é chamada casa de oração, quando ele expulsou aqueles cambistas que estavam vendendo animais para o sacrifício, certo? E o próprio sacrifício tinha que ser trazido um animal voluntariamente, certo? Voluntariamente. Você encontra o cego Bartimeu, por exemplo. Vamos seguir esse caminho que Deus está nos dando essa noite aqui. O cego Bartimeu. Ele disse: Senhor, se tu curar minha esposa que está enferma, eu dou esse cordeiro, não é? Eu dou esse cordeiro em sacrifício na tua casa. Veja. E quando o cego Bartimeu estava levando o cordeiro, o cordeiro guiava ele onde ele queria ir. E quando ele levava o cordeiro, um sacerdote disse: para onde tu vai, Bartimeu? Ele disse: eu vou oferecer esse cordeiro a Deus. E o sacerdote disse: mas eu te dou um cordeiro, te dou dinheiro, tu compra um cordeiro e oferece, e pobre-se teu. Ele disse: mas eu não pedi, eu disse que ia dar esse cordeiro a Deus, é esse que eu vou dar. E não durou muitos dias, ele teve a visão. Ele encontrou Jesus. Entende? Como Deus trabalha para encaixar uma peça tão perfeita no corpo dele, na maneira dele. Então, ele não precisou do cordeiro do sacerdote, aguardou um tempo, ficou lá, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não ouviu o grito do Bartimeu. Não, Jesus ouviu o sentimento dele, sentiu o sentimento dele e veio aonde ele estava. Certo? Como Deus cuida isso, irmãos, é inexplicável os caminhos que a gente anda muitas vezes e como Deus nos cuida. E como Ele faz questão de nos dar experiências que ficam vivas e nunca mais nós voltamos atrás. São experiências que nascem num momento, num segundo, né? Nasce aquele sentimento. Né? Glória a Deus. Então, esse é como você ser livre de um pecado, né? O seu sentimento, quando você cai numa transgressão, parece que não tem mais saída. Mas de repente você vê Deus trabalhar, porque pecado, porque você pecou, não está perdido. É somente um acerto, uma aproximação de Deus e volta para o original. Tá?
Então vejam bem, Jesus deu os olhos do Bartimeu. Então ele ganhou a cura da esposa, a cura da filha, não é isso? E os olhos dele. Então agora ele era mais do que um pai em casa, um trabalhador, não precisava pedir esmola mais, tinha os olhos, podia trabalhar, né? O profeta diz, às vezes, você diz assim, bom Senhor, se tu me der saúde, eu vou estar lá na tua casa sempre. Aí Satanás entra um pouquinho e vai afastando. Um pulinho aqui, um pulinho ali, hoje eu não vou no culto porque eu vou ali adiante. Mas não, veja o que você fala. Certo? Deus cobra. Então, eu estou falando com audiência aqui, não é somente com nós que estamos presentes aqui, mas isso é para mim também. Certo? Então, nós prometemos as coisas às vezes, né? E assim nós fizemos. Então não temos um compromisso fixado com o que tratamos. Isso é parcial, como eles dizem, né? Se o carro tiver gasolina, eu vou no culto. E às vezes é 1 quilômetro de casa, a igreja. E são coisas que nós deixamos de fazer e Deus cobra isso de nós. Né? O profeta pode vir uma situação que Deus nos cobra porque Ele quer nos ver na mão dEle, Ele nos balançando, não nós, os nossos desejos. Então veja aqui, no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele, se eu disse você, ora errado, ele diz. Nunca devemos mudar a mente de Deus. Por mais poucas palavras que você faça, Deus julga se aquilo é sinceridade ou não. Se aquilo está certo ou não. Porque ele sabe tudo a nosso respeito. Não é verdade? Veja, nessa era Deus teve um dom em 1909, né? O que ele fez? Ele enviou um profeta. Um dom especial, né? Para que ele pudesse entrar na alma do homem através desse dom, no coração do homem, e ver as intenções daquele homem até as passadas e as presentes. E muitas vezes aquilo ali estava dependendo, a cura da pessoa estava dependendo de uma confissão, de um trato talvez que não foi cumprido, com algumas coisas. E o profeta dizia assim, olha, vocês viram uma vez o irmão Brana tratando com um homem que ele tinha um problema no coração muito grave. E ele veio para o profeta e o profeta diz, o senhor não tem nada no coração, você tem um pecado escondido aí. Opa! Você se lembra quando era sacerdote era São Cristão lá no pátio, você pegou as moedas dele? Olha que grave! Quantos anos passou? Ele te vai e devolve essas moedas e o seu coração estará normal. E sucedeu? Certo? Era assim, diz o Senhor. O profeta diz que muitas pessoas falam assim diz o Senhor, fora da lei, da ordem de Deus. Isso não cumpre. Ele diz que hoje no sistema, irmãos, é tão preciosa a mensagem. Ele diz que no sistema, às vezes, 90 e tantos % não é assim, diz o Senhor de letras grandes. São imaginações.
emoções que a pessoa sente, pode dizer assim diz o Senhor. E não é assim diz o Senhor, foi uma emoção, foi algo que foi desequilibrado, não é? Então veja bem, ele diz assim, nós devemos orar para a mente de Deus não está bem aqui, diz assim, nós devemos orar para mudar nossas mentes. Mas eu estou querendo isso, aquilo, Deus não me deu, e diz assim, não me atendeu. Veja que atitudes grosseiras nós temos com o Criador, desequilibradas muitas vezes, tá? E às vezes Ele quer nos abrir uma porta para nós, somente uma porta, e nos soltar num mundo onde a gente vai poder viver bem melhor. Mas aquela porta se abre e nós achamos que somos donos da casa já. Não é assim? Aí a gente vai lá e já abre a janela. Já abre a janela, já vai lá nos fundos, na cozinha, já faz uma comida, não é? E por aí em diante. É um exemplo que eu estou dando. E quando a pessoa se dá conta, ele mudou a mente de Deus. A mente de Deus era para entrar na porta e esperar nele, até que ele guiasse até onde você podia ir. Certo? Então você não é uma pessoa que mudou a mente de Deus, você espera nele. Ele te dá uma direção e diz, vai por aqui. E aí você tem que ter cuidado, porque os passos do homem justo são guiados por Deus. E quando esses passos são desequilibrados, muitas das vezes, e nós achamos que Deus quer que saia por aqui, nós vamos para cá. Foi uma imaginação da minha mente. Isso foi uma conduta que não agradou a Deus. E se você vai ver o profeta falar, ele diz que Deus inicia em nós com as mínimas coisas. Olha ali. Quantas letras tem a palavra fé? Hein? 2. Quantas tem a palavra amor? São 5. Então, essas 5 palavras, 5 letras, formam o quê? Graça, forma amor e fé unidos. Marchando numa direção, diz o profeta, na soma da matemática de Deus. Então, fé, né? Amém? Quando Deus tinha, quem ele tinha no plano dele no princípio? Vamos aprender isso? Quem estava com ele no princípio? Lá em Gênesis 1, né? 26, 27, o que ele disse? Vamos e façamos o homem a nossa semelhança. Havia quantos ali? 2. O Pai Espírito e o Filho que estava nele, na coluna de fogo. Então esses 2 formaram amor e fé. Os 2 estavam juntos no princípio. Bom, depois então o que aconteceu? Houve, infelizmente, um desacerto do homem. Ele perdeu o rumo do que estava fazendo. E foi triste isso. Vejam vocês,
Aleluia. Então, Deus trabalha em 2, em 3, não é? E trabalha em graça. Graça é quantas letras? Fé com Abraão, amor com Isaac e graça com Jacó. Jacó tinha a chamada graça a favor dele de 5 letras. Então você vai equilibrando isso e você vai ver Deus nessa matemática, diz o mensageiro. Essa matemática. Amém. Então, vamos aqui para você ir entendendo isso. Ele diz assim, a mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. A nossa sim. Você sabe o que você pensou nesse dia? Foi para o bem ou para o mal? Hein? Claro que você diz foi para o bem. Mas pensar sou bem é difícil. E aí que nós se perdemos, nós achamos que somos justos e a Bíblia diz, quando você diz, eu sou justo, eu não peco, você já é mentiroso. Porque a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes no dia. Então, quando a gente pensa assim, Senhor, eu pensei talvez bem 90% e 10% foi negativo. Então, tira isso de mim. Eu vou ficar com os 90% do dia e esses 10% está anulado, não quero mais. Pronto. Você recompôs a sua mente. Certo? Então você não veio para Deus dizendo assim, bom, eu pensei só certo hoje. Certo? Você tem que saber que você vive em 5 sentidos. E esses 5 sentidos é o que dão trabalho. Se não fosse a graça, nós estávamos mortos já, há muito tempo. Deus tinha nos matado. Porque nós fizemos cada dia aquilo que não deve. Tentamos recompor a mente de Deus, né? Como ele está dizendo aqui, isso é um perigo. Deus quer te dar uma mínima coisa. Não, eu só quero uma casa de 10 cômodos. Mas filho, não é melhor você ficar numa peça somente de momento? Não, mas eu já quero uma melhor. Aí já começa a sair, endividar, compra tudo que pode e enche-se de dívidas. Você diz assim, mas Deus vai me ajudar. Deus não me ajuda, coisa errada. Você devia ter permanecido naquilo que Deus me deu, que é garantido. Certo? Aí o que acontece? Você quis recompor a mente de Deus. Você diz assim, Deus não me ajudou, não está me ajudando, mas quem foi que fez a conta? Quem foi que fez a dívida? Quem foi que fez o errado? Foi Deus. Foi Deus? Não. Irmão, nós estamos aprendendo uma coisa aqui muito profunda e nós precisamos, não mudar a mente de Deus. Dizer, Senhor, agora tu me ajuda. Ajudar, o profeta diz, você tem que dizer, Deus, eu pequei. Eu fui desobediente à tua voz. Eu não fiz o que tu devia fazer, Senhor, então o que eu podia pedir ao Senhor? Que me ajude a resolver isso. Certo? Então, você vai ver Deus entra em cena, porque Ele gosta do homem humilhado, não do homem exaltado. O ser humano, a tendência dele é ser orgulhoso e vaidoso. Basta ele comprar uma roupinha melhor. Por exemplo, Deus deu as unhas bonitas para a mulher, bem cortadinha, bonita, ela vai e bota ali uma tinta nas unhas. Está certo isso?
Você está mudando, a pessoa está mudando a mente de Deus. Depois, quando ela precisa de Deus, é uma vida que tem que ser recomposta, reconhecida que está errado. Então a mente de Deus não precisa de mudança. Quem precisa, qual é então? Ninguém pode mudar a mente de Deus. Sim, ele está dizendo aqui que não deve ser mudada, né? Ele disse, não pode, não para que o homem não pode mudar a mente de Deus. Agora, você diz, mas como mudar a mente de Deus? É o que eu estou falando. Certo? Depois você vai querer que a mente de Deus desfaça o seu erro. Estão me entendendo? E o erro, quem tem que desfazer somos nós. Nós temos que estar dispostos a pagar o preço pelo que erramos. E isso é difícil, porque ninguém quer perder. O dinheiro tomou conta da cabeça do homem. Hoje ninguém vive sem dinheiro mais, né? Está vendo? Hoje nós podemos ver que o mundo está moderno, não é? Antigamente, quando a gente pegava um braçado de milho verde e levava para as pessoas, aqueles pobres ficaram felizes. Já seguindo descascando aquele milho, já dando jeito numa panela com água para ferver aquele milho. Hoje, ninguém quer isso. Do outro lado da rua tem uma padaria. Estão vendo? Está vendo? Ninguém quer ser humilde mais. Ninguém quer ser humilde. Então, a humildade é que levanta o homem. É a humildade. Aleluia. Então vejam vocês como Deus trabalha para endireitar o homem, mas o homem sempre está querendo fazer a parte dele e dizer para o Senhor, está errado o que o Senhor está me dizendo. Isso é doído, irmãos. Olha, eu sei que um jovem rapaz católico certa vez tinha um livro de orações e tinha orações, escute isso aqui para você ver uma coisa. Para que sua mãe vivesse, e ela morreu. E ele jogou o livro de orações no fogo. Certo? Bem, eu não estou com o livro de orações, mas de qualquer maneira, você toma a atitude errada. Você fabrica uma oração e aquilo repete todos os dias. Senhor, eu quero isto, que hora eu quero. É só dizer, Senhor. Jesus, quando pediu para os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. E o que Jesus falou? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Quer dizer, tu és santo, eu sou errado. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o que é para fazer? Perdoa nossos pecados, como eu, o quê? Tenho perdoado os meus inimigos. E deixa alguém fazer um mal para nós. Em cada oportunidade que temos, um espírito entra e faz dizer assim, ele é assim mesmo. Eu quero ver alguém fazer um mal para nós e nós esquecer aquilo, deixar para trás, atirar para as costas e dizer eu que perdoo.
Precisa muita garra, precisa muita força de Deus para você fazer isso. Certo? Muita força. Irmãos, então olha aqui o que ele fez. Ora, deve ser o Senhor transforma-me para que eu seja de acordo com a tua palavra. Amém? O jovem orou por tanto tempo lendo aquele livro. Aquela oração repetida: salva a minha mãe, Senhor. Cura minha mãe, não é salva, cura minha mãe que está doente. E quando não foi curada, não era vontade de Deus. Pai nosso que está no céu, não é assim? Seja feito. Olha aqui. Mas de qualquer maneira você toma a atitude errada. Você está tentando dizer a Deus o que fazer. E nós não podemos tomar isso. Você quer uma vitória, eu vou te dar um caminho. Aí mesmo onde você está, se você está errado, dobre os seus joelhos agora. E diga: Senhor, vou mudar de direção. Eu queria R$100 amanhã, mas hoje eu tenho, se o Senhor me der 5, eu quero 5 abençoados e os 95 amaldiçoados fiquem para lá. Sabe por que é amaldiçoado? Porque é mal gasto. Mal ganho e mal gasto, né? Não gastai o teu dinheiro naquilo que não é pão. Então, olha aqui, a oração deve ser: Senhor, transforma-me que eu esteja de acordo com a tua palavra. Olha aí. O que sofrer? Nem bem levantou a cabeça para vencer, não terminou de pagar as contas, de acertar tudo e já dá um salto mais alto que ele pode. Esse é o ser humano, não é? Essa é a pessoa que tem problema que precisa vencer. Aleluia. A tua palavra não mude a palavra. Não deixe transformar tua mente, né? Ou transformar tua mente. Transforma a minha, Senhor. Muda a minha mente. E essa mente só pode ter vitória depois do nascimento. Fora do nascimento não há vitória para ela. O homem fora do nascimento é o mesmo homem que chegou na igreja. É a mesma pessoa que senta nos bancos. E ela tem, por um tempo, vive até mesmo as atitudes que você tem na igreja, né? Te ajuda a chegar ao nascimento. Obediência total? O que é? Dá direito ao sinal. Eu nunca gostei de sentar nos bancos de trás, na igreja. Nunca. Amém? Porque eu me sinto livre aqui na frente. Não, mas nem quando não era. Vocês sabem conhecer Deus do princípio, certo? E o profeta diz que uma pessoa que senta no banco da frente é sinal que ela está liberta ou querendo ser liberta. Aleluia. Esses dias eu estava obedecendo uma coisa aqui que eu vou falar para os diáconos. Certo? Aqui na frente estava cheio de banco vazio, eles colocaram mais cadeira lá atrás. Por quê? As pessoas têm que aprender a ser humildes. E humildade não é ficar sentado lá atrás. Se tem cadeira sobrando aqui, não tem que buscar lá no fundo mais cadeira. Isso arruina a ordem da igreja, porque fica mudando, fazendo barulho quando tem banco sobrando. Quer dizer, da metade dos bancos lá está cheio. A frente está
vazia. Por que as pessoas têm medo dos bancos da frente? De encarar a palavra, de encarar a Deus? Hein? Será? Então, vejam vocês, tudo isso nós vamos aprendendo, né? Um bom diácono, é que nós não temos ainda um diácono aqui, mas um diácono bem instruído não faz isso. Ele diz para a pessoa, tem banco, irmão, lá na frente. Isso aconteceu nos dias do irmão Branham. Ele dizia, irmãos, tem gente, quantas pessoas sentadas lá atrás, mas aqui está sobrando cadeiras ainda. Enfrentar o subnatural, irmãos, eu sei que é difícil, mas Deus não está aqui para matar ninguém, Ele está aqui para salvar as pessoas, para tirar os costumes errados das pessoas, tirar o pecado, jogar fora, não é assim? É isso que nós precisamos, vem? Então transforma minha mente de acordo com tua palavra. Essa é a oração nossa. E a tua vontade está escrita aqui no livro, na Bíblia. Aqui está a vontade de Deus. Nós temos um exemplo, por exemplo, quando Salomão assumiu o povo de Israel como um rei. Ele viu aquelas multidões de pessoas sábias, inteligentes, judeus são inteligentes, e ele se viu pequeno e disse, não vou dar conta. O que ele fez? Senhor, um povo tão grande como o teu, e eu não vou dar conta de resolver esse problema. Então me socorre, Senhor. E Deus socorreu Salomão e deu um dom superior que não tinha na terra, igual ao dom que ele tinha. Todos os reis da terra tinham que se dobrar para ele. Hein? E Salomão foi o homem mais rico, o rei mais rico que pisou na terra. Ele não pediu dinheiro. Ele só pediu a ajuda de Deus para guiar o povo. Então, ali ele viu o progresso. Não houve guerra. O que o irmão Branham falou a respeito do reinado de Salomão? Hein? Vocês se lembram? Já leram isso na mensagem? Não? Vão pensando. Ele diz que o reinado de Salomão foi semelhante ao reinado do milênio. Certo? Salomão guiou o povo com sabedoria. Vocês sabem aquelas mulheres que trocaram os seus filhos, né? Ora, como uma mãe não vai conhecer o seu filho? Só que seja muito má. Aleluia. E uma matou o seu filho e trocou. Levou o filho que estava vivo para ela e largou morto nas mãos de quem não matou. E veja como Salomão julgou aquela questão, como é que foi? Hein? Vocês se lembram? Aleluia. Chegaram e ela disse, esse é meu filho. É meu filho. A outra disse, não, é meu. E ele disse, traz uma espada de lá. Mandou 2 guardas, talvez um pegou pelas pernas, outro pela cabeça e disse, corte no meio, e deu um pedaço para cada um. E a mãe disse, não mata meu filho. Ele é legítima mãe, dá o filho para ela. A outra mandou matar porque não era dela. Veja como é que você julga as coisas. Aleluia. Ele disse, a mãe verdadeira não quis que matasse seu filho, então dá para ela. Ora,
E a outra diz, nem meu, nem dela, né? É, Marta. Então veja. Amém. Salomão guiou o povo com sabedoria. Não houve guerra em Israel durante seus dias. Os reis pagavam tributos a Salomão. Ele recebia milhares e milhares de valores de ouro por mês. Certo? Glória a Deus. Deus cuidou daquele rei. Porque aquele rei é um tipo do que vai sentar no milênio. O filho de Davi vai sentar no milênio. Quem é? O nosso Senhor. Glória a Deus. E vai haver um reinado de paz por 1000 anos. Né? O governo de Salomão parece que durou 40 e poucos anos, né? Mas o nosso milênio vai ser 1000 anos. Glória a Deus. Eu estou terminando aqui, irmãos. Está tão bom isso aqui. Acho que está ajudando muito vocês que estão aí na internet. Eu estou sentindo isso. Não é? Não me deixe ir até que tu tenhas minha mente ajustada. Olha aí como é que você faz com Deus. Fica ali até que você sinta que a sua mente está ajustada. Aleluia. Exatamente como a tua mente, Senhor. A Bíblia diz que nós teremos a mente de Cristo. Então, quando a minha mente estiver ajustada, exatamente como a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escrevestes. Amém? E tu dissestes lá que tu farias com que tudo operasse junto para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que amar a Deus, irmãos, é deixar o mundo. Enquanto a pessoa não pode viver sem o mundo, ela não tem Deus na vida. Ela não ama o Senhor. Amém? Então, a mente de Cristo não está ali. Aqueles gostos carnais, aquelas maneiras que as pessoas se firmam ali e diz, olha, se eu vou na festa eu tenho que me maquiar. Qual a diferença de maquiagem para ir numa festa ou colocar o seu vestido bem simples? Hein? Isaías, eu creio que capítulo 4, 2, não estou bem lembrado, diz que eles teriam os vestidos de festa nesse dia, as mulheres. E os homens também. Hoje eles botam um terno, capa de espingarda, não é? Bem modelinho, fica com a canelinha bem fininha. E vão para a festa. Né? Mas o cristão é diferente, irmãos. A vida do cristão é completamente diferente. Certo? Se ele não é bem recebido, como Jesus não foi naquela festa do fariseu, ele não vai, pronto, acabou. Fazer o que lá? Não tem ambiente para ele. Hein? Jesus foi convidado para ir na festa do fariseu para ser criticado. E uma mulher pecadora entrou ali para ungir ele, para lavar os seus pés, porque não tinham lavado os pés dele, não tinham dado um beijo, um ósculo, como era acostumado nos convites de festa. Né? E Jesus disse, essa mulher fez, Simão, o que tu não fez. Amém? Ela está beijando meus pés porque tu não me deu o beijo de boas-vindas. Olha. Glória a Jesus. E ele disse,
esse ato que ela praticou, agora, cada vez que você ir ao mundo, leve isso e leia para as pessoas como um exemplo de humildade. Certo? Aleluia. Eles tudo está contribuindo para o bem, diz o profeta. Amém? Irmãos, isso aqui vai muito longe. Eu não posso continuar com isso aqui, porque essa mensagem aqui, ela tem muito terreno, né? Nesse assunto que nós iniciamos aqui. Mas, quem sabe, sábado, se o Senhor nos ajudar, aqui no culto, nos permitir, nós damos continuidade. Eu sou muito grato a Deus por poder falar isso para vocês. Eu não queria estar aqui, mas Ele me chamou e eu estou aqui então. Agora que Ele disser para mim, olha, não dá mais, você vá, pare, eu vou parar. Mas até que Ele me diga isso, eu vou continuar, certo? Tentando ajudar vocês. Tá? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Agradeço vocês pela oração, pela vida do irmão Hernani também ali em São Gabriel. Eu estive lá vendo ele. Ele está precisando da nossa oração, do nosso apoio, né? Levar a nossa palavra de conforto para ele. Se for preciso, ligue para ele ali. Ele vai atender muito bem vocês. Conversem com ele, ajudem ele. Ele está precisando de ajuda. Ninguém queira cair numa situação dessas. Mas o profeta diz que às vezes Deus permite isso para ver o nosso amor fraterno. Como opera esse amor? Então essa é a maneira de Deus trabalhar conosco. Ele já nos ensinou muito essas coisas e agora é que é prática. Certo? Amém? Vamos ficar em pé então agora. Vamos orar. Pedir a Deus que ajude. Feche os seus olhos aonde você estiver. Eu sinto que se você precisa de uma mudança, você percebeu que existe algo que você precisa mudar. E você tentou mudar a mente de Deus. Deus não fala em vão. Ele sempre tem um escape. Veja. Então, entre em oração agora. E ajuste a sua vida, sua casa, seu lar, porque não se sabe a hora que ele chega. Ele vai chegar por esses dias. Nós estamos justamente no tempo de sua vinda. Deus mandou o maior dom sobre a terra, né? E esse dom já foi praticado entre as pessoas. Agora resta somente uma coisa. É nós querer isso em nós, irmãos. Querer isto, esta mudança. Pai Celestial, eu não sei o que fazer. Me sinto tão pequeno, Senhor. Tão frágil. Mas eu conheço que o Senhor tem a autoridade que homem algum tem. Mulher algum pode executar essa autoridade que o Senhor tem. Meu Pai, ajuda essa pessoa que certamente está precisando agora. Esse é o momento do escape dela. Que ela possa mudar sua mente agora completamente. E comece a se preocupar com os seus erros. Então diga, Senhor, eu vou parar aqui. Eu vou crer em Ti agora. Aconteça o que acontecer. Mas eu vou mudar. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso, Senhor, fazer tudo novo. Começar tudo de novo. Amar o meu próximo. Regularizar minha vida de uma maneira mais perfeita, mais justa, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo.
vá ao encontro, meu Senhor, eu te peço desta pessoa, que certamente está humilhada. Eu sei que alguém está precisando essa noite, eu sinto isso. E o Senhor certamente vai mudar e ela terá um testemunho, meu Pai, que Deus falou com ela. Pai, ajuste essa pessoa, tome ela sob o teu controle e não deixe mais ela se envolver. Eu sei que é Satanás querendo dizer não tem jeito mais. Aleluia, mas tem jeito sim. Deus é capaz de mudar. Satanás, deixa essa pessoa. Não perturba mais o meu irmão que está em necessidade, ou minha irmã. Oh, que ela ajuste a sua mente com Deus e diga: Senhor, fique tudo na tua vontade agora. Eu quero uma mudança em mim. Eu quero sair desse caos, dessa morte que me rodeia. Senhor, é possível isso. Tu és o autor da vida. Tu és o grande e poderoso. E eu não fabriquei isso aqui, Senhor. Certamente foi o Senhor que estava agora, Pai querido, ajudando a essa pessoa a acordar disso. Senhor, oh meu Deus, toma o controle do teu povo. Os teus filhos precisam, Senhor, ser todos juntos nesta hora. É um momento sagrado, um momento de decisão, um momento de perdão, um momento de reconciliação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a tua glória. Amém. Irmãos, muito obrigado, pela atenção de vocês. Esse fim de semana nós vamos ter culto aqui, todos os cultos, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite, certo? Os 3 cultos do final de semana, certo? Deus continue abençoando vocês. Fácil, irmão, se você entrou numa situação agora, essa noite precisou de Jesus, tome a sua decisão agora, antes que seja tarde demais, antes que você fique irrecuperável. Deus está querendo te ajudar. É com você mesmo que Ele está falando. Pode crer. Deus te ajude. Vá em paz. Amém? Levante aí onde você está, na audiência, né? Invisível. Levante suas mãos e agradeça a Deus. Hoje eu encontrei o meu refúgio. Amém. Hoje eu sei que alguém está cuidando de mim. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe. Em nome de Jesus.